Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula. Nós vamos continuar exatamente de onde paramos no vídeo anterior, com resolução de exercícios envolvendo funções polinomiais de segundo grau. Nós resolvemos até a questão de número 8, vamos continuar aqui na questão de número 9. Então, a questão 9 diz: para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dias e t igual a zero é o dia anterior à primeira infecção. Ou seja, t igual a 1 já é o primeiro dia de infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou em que dia? Vamos ver. Nós temos, que o segundo dia de detetização vai ocorrer quando o número de infectados, ou seja, F, foi igual a 1.600 pessoas. Calculando, quem é F? F é menos 2t ao quadrado mais 120t igual a 1.600. Precisamos descobrir que dia foi esse. Vou pegar tudo que está aqui nesse membro, passar para outro membro. Vamos ficar com 2t ao quadrado menos 120t mais 1.600. Vamos ficar, então, com a equação de segundo grau. Ó. Podemos usar a fórmula resolutiva para fazer. Mas, se você quiser facilitar seus cálculos, você pode dividir todo mundo por 2, já que nós só temos coeficientes pares. Dividindo todo mundo por 2, vamos ficar com t ao quadrado. Aqui 60t e aqui 800. Já diminui um pouco. Aí veja, o valor do A é 1, o valor do B é menos 60, o valor do C é 800. Dá para resolver por soma e produto também, certo? Utilizando a fórmula resolutiva, menos B ao quadrado. Aliás, B ao quadrado. Vamos ficar aqui. B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Sessenta ao quadrado vai dar 3.600. Menos 4 vezes 800, que dá 3.200. Ficamos com delta igual a 400. X, aliás, t, o variável em questão é o t. Pela fórmula resolutiva, vai ficar menos o valor do b, mais ou menos a raiz de delta, e 2 vezes o valor do a. Menos com menos é mais. A raiz de 400 é 20, dividido por 2. T1, olha só, 60 menos 20, tá? 40, 40 dividido por 2 é 20. E T2, 60 mais 20 dá 80, 80 dividido por 2 dá 40. Não, então, no 20º dia e no 40º dia, o número de infectados chega à marca de 1.600 pessoas. Mas a segunda detetização, perceba, decidiu que a segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. Então, nós sabemos que isso deve ocorrer o quanto antes melhor. Então, no 20º dia, esse é o valor que nos convém, né? Então, no 20º dia,
ocorre a segunda detetização. Então, letra B. A questão 10 diz a função real f de variável real, dada por essa função aqui, tem um valor de mínimo, mínimo, máximo e máximo. Se trata-se de um valor de mínimo, um valor de máximo, nós estamos nos referindo, então, ao ponto do vértice. Então, eu posso simplesmente encontrar o ponto do vértice. Como é que se calcula o ponto do vértice? Para a coordenada do x, nós fazemos menos b sobre 2a. Para a coordenada do y, menos delta sobre 4a. Ou você simplesmente encontra o valor do x, substitui aqui e acha o y. Dá certo também. Então, quem é o x? Aliás, quem é o vértice? O x do vértice. Vou colocar aqui. Observa, o b é 12, vai ficar menos 12. 2 vezes o valor do a, que é menos 1. Então, o x do vértice. Menos com menos é mais, 12 dividido por 2 é 6. Se você não lembra como calcular o y do vértice, você pode simplesmente substituir o valor do x aqui, ó, na função, diretamente, e achar o y do vértice. Precisamos do delta. Quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. Vou fazer delta fora, depois eu jogo ali na fórmula. Então, b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. 12 ao quadrado é 144, aqui menos com menos é mais. 4 vezes 20 é 80. 80 mais 144 dá 224. Então, o y do vértice é menos o valor do delta sobre 4 vezes o valor do a, que é menos 1. Menos com menos é mais. E 224 dividido por 4 dá 56. Temos o y do vértice e o x do vértice. Como interpretar se isso é um valor de máximo ou um valor do mínimo? É muito simples. Observe o valor do a. Se o a for positivo, com cavidade para cima, a função aqui embaixo tem um ponto de mínimo. Se o a é negativo, com cavidade voltada para baixo, e aqui em cima nós temos um ponto de máximo. Observe que tem um menos 1 acompanhante x ao quadrado, significa que o a é negativo. Então, lá em cima, o nosso ponto do vértice é um ponto do máximo. Então, é o máximo valor que a função assume. Então, o máximo valor que y assume é igual a 56. E ele assume esse valor igual a 56 quando x é igual a 6. Então, letra C. A função tem valor máximo igual a 56 quando x é igual a 6. A questão 11 diz a distância do vértice da parábola. Dessa parábola ao eixo das abscissas é. Então, vamos encontrar primeiro quem é o vértice dessa parábola. Já que nós vamos precisar do valor do delta, eu vou fazer logo. B ao quadrado, 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. 8 ao quadrado é 64, aqui ó, menos com menos mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. Aí 4 vezes 17 dá 68. Dá 68. 64 menos 68 dá menos 4. O ponto do vértice, vamos lá, o x do vértice é menos b sobre 2a. O valor do b, veja que é 8.
O valor do A é menos 1. Menos com menos é mais, 8 dividido por 2 é 4. Esse é o x do vértice. O x fica no eixo das abscissas. Deixa eu calcular os dois que a gente interpreta. Só um minuto. Vamos lá. Menos delta sobre 4A. O y do vértice. O delta deu menos 4. 4 vezes o valor do A. Menos com menos é mais com menos é menos. 4 dividido por 4 é 1. Essas são as coordenadas do ponto do vértice. Certo? Ó, pessoal, não precisa desenhar a parábola para finalizar aqui sua conclusão com relação à questão. Mas eu vou fazer o desenho mesmo assim, só para dar uma auxiliada, né, na compreensão por parte de todos. Então, olha só, o ponto do vértice fica aqui. 4 para x e menos 1 para y. Beleza, esse é o ponto do vértice. Então, veja só. Existe a distância dele, o quanto ele se distancia do eixo x e o quanto ele se distancia do eixo y. Nós queremos saber o quanto ele se distancia do eixo das abscissas, ou seja, qual é a distância desse ponto até o eixo x. A distância é essa daqui, ó. Essa é a distância. Então, esse tamanho aqui, que tamanho? É 1, ó. Então, a distância desse ponto até o eixo das abscissas é 1. Se fosse a distância desse ponto até o eixo das ordenadas, seria esse daqui, ó. Aí já seria 4 a distância dele. Então, aqui dá a letra A. Com relação ao eixo das abscissas, a distância desse ponto até esse eixo é 1. A questão 12. O gráfico da função de segundo grau f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12 é uma parábola, cujo vértice é o seu ponto máximo de ordenada igual a. Se ele quer a ordenada, ele quer o valor do y. Então, nós vamos encontrar o y do vértice. O y do vértice, qual é a fórmula? Menos delta sobre 4a. Calculando o delta. Delta é b ao quadrado, então vai ficar 8 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, perceba que é menos 1, e o valor do c, que é menos 12. 8 ao quadrado, 64, aqui, ó, menos com menos é mais com menos é menos. 4 vezes 12 é 48. 64 menos 48 é 16. Então, o y do vértice vai ficar menos 16 dividido por 4 vezes o valor do a. E o valor do a é menos 1. 16, aqui 4 vezes 1 é 4. 16 dividido por 4 é 4. Menos com menos dá mais. Então, esse daqui é a ordenada, né? Do ponto do vértice. Da letra C. A questão 13 diz o valor da maior das raízes dessa equação é. E vamos encontrar as raízes, então. O A é 2, o B é o 3, o C é igual a 1. Vamos fazer pela fórmula resolutiva. B ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 2 vezes 1 dá 8. Tá delta igual a 1. O x menos o valor do b, então menos 3, mais ou menos, ó, a raiz do delta, que é 1, dividido por 2 vezes a. O a é 2, então 2 vezes 2 vai ficar 4. x1, vamos lá. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. x2, menos 3 mais 1 dá menos 2. Aí, menos 2 dividido por 4, você simplifica, vai ficar menos 1 meio. Entre menos 1 e menos 1 meio,
A maior das raízes seria, então, x igual a menos o meio, que dá aqui a letra D e a letra E estão iguais, né? Marca só uma, a letra D. Vamos fazer a 14. Eu vou aproveitar o espaço aqui, né? Necessário. Vamos lá. Uma loja vende que caixas de um certo tipo de buchas plásticas por R$ 480. Para acabar com o estoque dessas buchas, a loja anuncia um desconto de R$ 8 no preço de cada caixa, de modo que o preço de uma quantidade de caixas, né, mais 2 dessas buchas ainda é 480. Diante do exposto, calcule o valor de Q. Nós não sabemos, gente, quanto é que custa uma caixa. O preço de cada caixa. Vamos dizer, então, que o preço de cada caixa seja P. Certo? Vamos nomear o preço de cada caixa de P. Então, a questão diz que se ele vende, que a loja vende uma certa quantidade Q de caixas por 480. Então, nós pegamos a quantidade de caixas vendidas, multiplicamos pelo preço de cada caixa, e isso dá igual a 480. Aí a questão diz o seguinte, que a loja anuncia um desconto de R$ 8 no preço de cada caixa. Então, cada caixa está saindo por P menos 8. P menos 8. De modo que o preço de uma quantidade Q mais 2 ainda seja 480. Então, seria aqui, a quantidade é Q mais 2, então Q mais 2 vezes P menos 8 continua sendo 480. Fazendo a distributiva aqui, nessa segunda expressão que a gente obteve. Vamos lá, Q vezes P fica QP. Aí Q vezes menos 8, menos 8Q. Mais 2 vezes P, 2P. Mais com menos, menos, 2 vezes 8, 16. Igual a 480. Mais Q vezes P vale 480. Certo? Q vezes P vale 480. Nós podemos isolar aqui ainda, ó. 2P menos 8Q igual. Vamos fazer o seguinte. Esse 480 vai passar menos 480. Esse menos 16 vai passar mais 16. Vamos ficar com 2P menos 8Q igual a 16. Que esse vai embora com esse. Mas ainda dá para deixar essa expressão um pouco menor. Dividindo todo mundo por 2, aqui fica P, aqui fica 4Q e aqui fica 8. Perceba que o que a gente obteve aí, no final das contas, foi que P é igual, passe o 4Q para lá, 4Q. Ou pode deixar assim também, vai dar certo, do mesmo jeito. Temos P menos 4Q igual a 8. E temos que Q vezes P é igual a 480. Nós temos aqui, pessoal, um sistema de duas equações e duas incógnitas. E a incógnita que nós estamos interessados é o valor do Q. Então, eu vou resolver pelo método da substituição, certo? Isso aqui de vermelhar a primeira etapa. Vamos à segunda etapa. Já que eu quero o Q, vou fazer o seguinte. Vou isolar o P nessa daqui. P vai ficar igual a 480 dividido por Q.
Isolei o P nessa segunda equação e vou substituir aqui na primeira. Então, vamos ficar com 480 sobre Q. 4Q igual a 8. Considerando que Q é diferente de zero, né? É uma quantidade de caixas vendidas, né? Diferente de zero, eu vou multiplicar todo mundo por Q. Ah, veja só. Nesse aqui vai ficar 480 menos 4Q vezes Q vai ficar 4Q ao quadrado. E 8 vezes Q fica 8Q. O que está nesse membro, vou passar para o outro membro. Vamos ficar com 4Q ao quadrado mais 8Q menos 480 igual a zero. Temos uma equação de segundo grau igual a zero. Dá para simplificar, todo mundo dividido por 4. Q ao quadrado, 2Q menos 480 dividido por 4 vai dar 120. Gente, faça Bhaskara aqui, né? É a fórmula de Bhaskara. Você vai encontrar dois valores para aqui, ok? Q1 e Q2. Vou colocar direto, já que nós já trabalhamos a fórmula de Bhaskara aqui já bastante. Q1 e Q2 vai dar igual menos 12 e 10, certo? No caso aqui do nosso problema, voltando ao nosso problema, Q é igual a menos 12 não nos interessa. Ele não vai vender menos 12, né? Então, a quantidade seria aqui, que seria igual a 10 caixas. Então, pronto. Q é igual a 10 caixas, certo? Vamos para a próxima questão. Uma indústria de cimento contrata uma transportadora de caminhões para fazer a entrega de 60 toneladas de cimento por dia em Fortaleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que Y, ou a outra letra que você quiser, que Y seja a carga que cada caminhão aguenta. A carga total de um caminhão, certo? E que X, ou alguma outra letra, seja o número de caminhões. Seja a quantidade de caminhões contratados aí para fazer o transporte. Se vamos lá. Em um dia normal, né, para fazer a entrega de 60 toneladas. Então, para fazer as 60 toneladas, ele ia precisar de uma quantidade X de caminhões, né, multiplicado pela carga total que cada caminhão aguenta. Então, nós teríamos que X vezes Y é para ser igual a 60, certo? 60 toneladas. Devido a problemas operacionais diversos, em certo dia, cada caminhão foi carregado com 500 quilogramas a menos que o usual. Usualmente, cada caminhão carrega Y. Y toneladas. No caso, como está em quilogramas, você transforma para toneladas. Lembrando que uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Então, para transformar aí esses... Colocar aqui embaixo. Transformar essas 500 quilogramas em toneladas é só você dividir por 1.000. Aí vai dar 0,5 toneladas. Então, vamos lá.
Então, cada caminhão foi carregado com 500 quilogramas a menos. Então, cada caminhão vai carregar agora Y menos 0,5 toneladas, vezes a quantidade de caminhões. Vamos continuar lendo para ver a quantidade de caminhões. Então, devido a problemas operacionais diversos, em certo dia, cada caminhão foi carregado com 500 quilogramas a menos, já está expresso aqui, a menos que o usual, fazendo com que a transportadora, nesse dia, contratasse mais 4 caminhões para cumprir o contrato. Então, em vez de número de caminhões ser X, agora é X mais 4. Então, aí, nesse dia aí que deu problema, né, para serem entregues as 60 toneladas, cada caminhão foi carregado com 500 quilogramas a menos e a quantidade de caminhões foi X mais 4. Então, veja que é um problema semelhante ao anterior. Mexendo nessa daqui, vamos lá, X vezes Y vai ficar XY. Aí, X vezes 0,5, 0,5x. Mais aqui, 4 vezes Y, 4y menos 4 vezes 0,5. Mais com menos dá menos, né? 4 vezes 0,5 dá 2, igual a 60. Só que x vezes y, tá aqui no problema, é igual a 60. Então, vamos colocar 60 aqui. Este 60 pode ir embora com esse. Nós vamos ficar com menos 0,5x mais 4y. Esse menos 2, pode deixar, vou deixar aqui mesmo. Vou deixar aqui. Menos 2 igual a 0. E temos no início da questão que x vezes y é igual a 60. Novamente, semelhante à questão anterior, ficamos aí com um sistema de duas equações e duas incógnitas. O que se deseja saber é o x ou y? Veja só. Pode-se afirmar que o número de caminhões usados naquele dia foi. Então, deseja-se saber, né? O foco é o x. Então, o que é que eu vou fazer? Vou isolar o y nessa daqui. Vai ficar 60 sobre x. E substituir nessa daqui. Então, vamos ficar com o y é 60 sobre x. Então, no lugar do y, eu coloco 60 sobre x, é menos 2 igual a 0. Você pode eliminar esse x daqui multiplicando toda a expressão por x. Né? Nós sabemos que x é diferente de zero, já que se trata de uma quantidade. Né? Então, multiplicando em todo mundo por x, vamos ficar com menos 0,5x ao quadrado, mais, aqui 4 vezes 60 dá 240, aí o x aqui vai embora com esse, menos 2x igual a 0. Se você não gosta de trabalhar com número decimal, você pode, por exemplo, multiplicar aqui todo mundo por 2. Vai ficar uma expressão melhor. Esse aqui vezes 2 vai ficar 1, então vai ficar menos x ao quadrado. Menos aqui 2 vezes 2, 4. Mais 240 vezes 2, que dá 480. Para facilitar mais ainda, você pode multiplicar todo mundo por menos 1. Vou continuar aqui embaixo, tá, gente? X ao quadrado, aí 4x, esse troca o sinal aqui, menos 480. Vamos fazer Bhaskara. Fazendo, gente, a fórmula resolutiva, vamos encontrar dois valores para x, x1 e x2. Então, x1 é menos 24 e o x2, você pode fazer também pela soma e o produto, vai dar certo também, certo? Completar quadrados também dá certo.
x1, x2. Como se trata de uma quantidade, esse aqui não nos convém, né? O negativo não nos convém. Então, gente, se o x é igual a 20, então, normalmente são contratados, né, pela empresa para transportar 60 toneladas, 20 caminhões. Entretanto, ele quer saber no dia em questão, né? No dia aí que teve problemas operacionais. No dia que teve problema, a transportadora contratou X mais 4. Então, no dia em questão é 20 mais 4, seria então 24 caminhões. Ok? Vamos prosseguir. Então, a questão 16 diz: observe a função f, definida por essa função aqui, onde que x pertence aos reais. Se f de x é maior ou igual a 4, ou seja, todos os valores de y, né, qualquer valor, toda a função, considerando todos os valores para y, ela é maior ou igual a 4. Para todo número real x. Significa, gente, que o valor mínimo é 4. O valor mínimo que a função assume é o 4. Porque todos os outros valores são maiores que o 4. Então, o valor mínimo da função é 4. Lembrando que quando se trata de valor de máximo ou valor de mínimo, está se referindo ao vértice. E o vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Essas são as coordenadas. Para o x e para o y estão aqui. No caso, se o valor mínimo da função é menos 4, quer dizer que o y do vértice é igual a 4. Menos 4 não, 4, não é? O valor mínimo da função é 4. Então, o y do vértice é igual a 4. Assim, o valor positivo do parâmetro k é. Já que se trata do y do vértice, através da equação seria, nós precisaríamos o valor do delta, vamos ver. Seria b ao quadrado, o valor do b é menos 2k ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 29. Menos 2 ao quadrado dá 4, aí k ao quadrado é k ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 29, que dá 116. O y do vértice é igual a 4. Então, veja só, menos delta sobre 4a tem que ser igual a 4. Certo? Aí o delta, quem é o delta? O delta é isso aqui, 4k ao quadrado menos 116. Dividido por 4 vezes o valor do a. O valor do a é 1. A é igual a 4. Ou esse 4 que está dividindo pode passar multiplicando. Aí 4 vezes 4 dá 16. Eu posso agora multiplicar por menos 1 para retirar, né, esse sinal daqui. Multiplicando por menos 1 vai ficar menos 16 aqui, ó. Esse fica negativo, esse fica positivo, esse negativo. Agora, esse menos 116 vai passar mais 116. Menos 16 mais 116 vai dar 100. Aí, esse 4 que está multiplicando aqui pode passar dividindo. Vamos ficar com k ao quadrado igual a 25. O ao quadrado passa mais ou menos a raiz de 25. Então, encontramos que o k pode ser menos 5 ou o k pode ser 5. Mas a questão está interessada no valor positivo do parâmetro k. Então, k não pode valer menos 5. Estamos interessados nesse daqui, no valor positivo. Então, o valor positivo do parâmetro k é k igual a 5, então nós marcamos a letra A. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Um abraço. Fiquem com Deus.